Tudo certo, então? Então, bom dia. Iniciando mais um capítulo, então, da Biologia 2. Esse capítulo 7 que fala do reino fungi, tá? Nós já vimos dos micro-organismos vírus, né? Vimos os vírus e também o reino monera, que são as bactérias. Então, o terceiro micro-organismo aí, os fungos agora, reino fungi. Qual que é a importância, então, para dos fungos no nosso ecossistema, né? Esses fungos, eles apresentam aí determinadas importâncias para nós. A primeira delas, fazer a deterioração da matéria orgânica. Então, toda a matéria orgânica vai ser deteriorada, ou seja, decomposta pelos fungos. Os fungos são um dos melhores decompositores que nós temos dentro do meio ambiente, né? Então, qualquer matéria orgânica pode ser decomposta por eles. A relação dessa decomposição é muito interessante a gente verificar que acontece uma reciclagem das matérias orgânicas à matéria inorgânica, né? Então, os elementos, eles acabam sendo reciclados por esse processo da decomposição, né, feita muito bem pelos fungos. Então, quando você tem uma matéria orgânica que pode ser um alimento qualquer, ou então parte de algum organismo que deixou, né, de estar presente no organismo adulto, partes que foram perdidas, né? Isso vai ser decomposto no ambiente justamente pelos fungos. Então, ele faz essa troca de matéria orgânica para matéria inorgânica, e sabemos que essa matéria inorgânica ela pode ser utilizada por outros seres vivos, produzindo uma nova matéria orgânica, né? Então, por isso que acontece uma reciclagem desses elementos. Então, a primeira importância dos fungos no ecossistema é fazer essa decomposição. A segunda importância é uma produção de medicamentos, né? Os fungos, eles são utilizados para algum interesse na medicina, né? Principalmente na tecnologia e da medicina, na produção de alguns medicamentos. E, inclusive, o primeiro antibiótico produzido foi através de um fungo. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, ou vocês sabem dessa história, da origem, do surgimento do primeiro antibiótico, que é a penicilina. Eu já contei, ou alguém sabe dessa história? Acho que não contou, não. Eu não frago não, Leandrão. Sabe que o antibiótico, a penicilina, ela foi produzida, né, através de um fungo. Alguém sabe essa história? Se eu não contei, eu conto agora, Professor, mas alguém sabe? eu acho que eu sei. Fala, Se eu não Vinícius. me engano, uma pessoa estava criando uma colônia de bactérias, aí sem querer deixou esse fungo lá, a penicilina, crescendo e deixou a colônia de bactérias abertas. Aí ele viajou e esqueceu isso aberto, e quando ele voltou, ele viu que o fungo tinha crescido e espantado as bactérias da região onde estava. Isso, perfeito, Vinícius, perfeito. Essa é a história mesmo, contada perfeitamente por você aí. E quem, né, estava com essa colônia de bactérias em andamento, muito bem feita aí em andamento, era o Fleming, né, o sobrenome dele, Fleming, mais conhecido como Fleming. Ele estava realmente criando uma colônia de bactérias e ele realmente saiu. Como ele saiu, ele esqueceu essa colônia de bactérias exposta ao meio ambiente, e no meio ambiente tinha, né, na superfície, não, na atmosfera, tinha esse fungo que estava na sua estrutura microscópica, obviamente, né, na primeira fase de vida, que são esporos. Então, tinha esporos de fungos do gênero, lembra da classificação biológica, né, de reino a espécie, o gênero Penicillium. Esse fungo do gênero Penicillium, ele estava na atmosfera, os esporos estavam na atmosfera, e aí esses esporos caíram no meio de cultura que as bactérias estavam crescendo perfeitamente. Como os esporos é uma primeira fase de vida dos fungos, ao cair na colônia de bactérias, lá no meio de cultura, eles começaram a ter adaptações ao meio, né, ganhando ali todo tipo de
de fator para crescimento, e esses esporos começaram a crescer, dar origem ao fungo, literalmente, né, propriamente dito, e esse fungo do gênero Penicillium começou a produzir alguma substância, né, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, e essa substância produzida por eles começou a matar as bactérias, né? Como a gente sabe que os antibióticos, eles são medicamentos que acabam com as bactérias, né? A gente estudou as bactérias aí, vimos perfeitamente isso. E então esse fungo que no seu processo metabólico produzia um subproduto que era essa substância, e essa substância nas bactérias em crescimento, elas acabaram morrendo. E aí, quando o Fleming voltou, ele percebeu tudo o que tinha acontecido, né? O crescimento bacteriano tinha parado e crescido uma outra estrutura no seu meio de cultura. Quando ele foi analisar, ele percebeu pelas características que era um fungo, viu, né, na literatura qual fungo era do gênero Penicillium, e aí ele trocou totalmente o seu experimento, né? Ele acabou estudando os fungos e viu que essa substância produzida no metabolismo era uma substância que acabava com o crescimento bacteriano, ou seja, ele produziu, então, um antibiótico chamado de penicilina. Tudo bem? Então, essa é a historinha contada pelo Vinícius aí, eu só arrematei a história, tá? Muito bem, Vinícius. Então, duas funções importantes no ecossistema dos fungos, né? Primeiro, fazer o processo de decomposição feito por eles. Também tem a produção de medicamentos, né? Citado aí o primeiro, antibiótico. Os fungos também servem como alimento, né? Dei o exemplo aqui de cogumelos, né? Os cogumelos são fungos e tem alguns cogumelos que servem de alimento, tá? Sabemos que existem alguns outros cogumelos que são alucinógenos ou então tóxicos. Existe uma diferença de cogumelo alucinógeno de cogumelo tóxico, tá? A diferença é que o alucinógeno, a substância produzida por eles, acontece apenas um distúrbio, principalmente no sistema nervoso, e os tóxicos, né, essa substância, essa toxina, acaba realmente matando, né, o organismo, né, que acaba tendo contato com ele. Então, alguns cogumelos são alimento, né, então eles não produzem nem toxinas e nem substâncias alucinógenas, eles são literalmente alimento. Outra importância é que alguns fungos, eles são utilizados na produção de alimentos fermentativos. Então, tem a diferença, né? Você pode utilizar alguns fungos como alimento, e você pode utilizar outros fungos para produzir alimentos. No caso, os alimentos são chamados alimentos fermentados. Dois exemplos, né? As bebidas alcoólicas são processos de fermentação, então você utiliza fungos para produzir bebidas alcoólicas, no caso cerveja, cachaça, o vinho, né? São bebidas que são produzidas por fermentação, utilizando fungos. E também queijos, né? Os queijos também são produzidos por fermentação. Então, você tem que utilizar alguns fungos para que o queijo seja produzido. E, querendo ou não, é uma importância no ecossistema, os fungos, alguns deles, não todos, né? Mas alguns são chamados de parasitas, e causando as doenças que a gente conhece como as micoses. As micoses são doenças causadas na pele, né? Principalmente na pele, e esses fungos estão parasitando, na verdade, o organismo ali, tá? Então, a gente tem essas relações aí em relação aos fungos de importância ao ecossistema. E aí eu tenho essa figura aí, mostrando, né, dando o exemplo aí de um fungo que está aqui num tronco de uma árvore caída, tá? E aí esses fungos aí em coloração alaranjada são chamadas de orelha de pau, né? Justamente porque esses fungos eles crescem em madeira em decomposição. Então os fungos, como são decompositores, eles acabam utilizando a matéria orgânica da madeira, aqui no caso do tronco da árvore, e aí eles acabam utilizando a madeira ali como alimento e eles vão se desenvolvendo. E aí, como tem esse aspecto, né, de uma orelha, é chamada de orelha de pau, esse tipo de fungo aqui, tá? Essa fotografia, eu coloquei para vocês, essa fotografia aqui, ela é uma fotografia real, tá? Ela, inclusive, essa fotografia foi eu que tirei.
eu estava num local perto de uma cachoeira e eu visualizei isso aqui e retirei essa foto. Essa foto é minha. Ela não foi retirada da internet, não. Ela é minha, tá? Aí eu coloquei que Leandrão é cabuloso, né? Na verdade, tive a sorte, né, de chegar num local e encontrar essa situação aí. Acabei, já tem muito tempo isso aqui. Já deve ter mais de 10 anos essa foto. Mas está guardada comigo. Às vezes eu coloco. Tem umas outras fotos mais para frente também que são minhas, tá? Vou mostrar para vocês. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa introdução aí dos fungos? Essa importância? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Então, continuando aí. Características gerais, né? Sempre a gente trabalha quando a gente fala de seres vivos, e iniciando principalmente um reino, né? Nós fizemos isso tanto com vírus, com bactérias, e agora não seria diferente com os fungos, né? As características gerais. Sempre é interessante a gente saber. Então, agora eu estou falando de todos os fungos, né? Por isso que são características gerais. Então, 74 mil espécies de fungos são conhecidas, né? Eu, se eu não me engano, eu já falei, ou citei um experimento que eu fiz quando eu estava na minha pós-graduação sobre os fungos, que eu fiz uma coleta de algumas folhas jovens, mais velhas, em pontos diferentes, e aí a gente fez um experimento e eu perguntei a vocês aonde tinha crescido mais fungo, se era naquele cabinho, se era na folha, jovem. Vocês lembram disso? Sim. Né? Aí aqui só para, né, como os fungos, eles, aqui, até a última característica que eu coloquei aqui, né, podem ser encontrados em todos os ambientes. Lembra que a gente falou isso de bactérias também, né? As bactérias também são encontradas em todos os ambientes, os fungos também. E, né, para relacionar com isso, a quantidade de espécies, 74 mil espécies de fungos já foram conhecidas. Há outras espécies de fungos que ainda não foram catalogadas, ou seja, não foram totalmente relacionadas na classificação biológica. Então, existem mais espécies de fungos, mas ainda elas não foram catalogadas, então não é considerada ainda como um número, né? Mas já conhecidas 74 mil espécies. Sempre eu vou lembrar disso a vocês, né? Todos os seres vivos, exceto as bactérias, são eucarióticos, né? Alguém me lembra aí o que significa eucariótico? Possui carioteca? E a carioteca é uma estrutura de qual parte da célula? Núcleo. Núcleo, isso. Então, quem apresenta núcleo, quem tem núcleo nas suas células, são eucarióticos, né? Apresenta a carioteca, que envolve lá a estrutura do núcleo. Muito bem. As bactérias são? Procarióticos. E procariótico significa que não tem núcleo, não tem carioteca, né? O material genético é existente, porém, sem a sua proteção. Muito bem. Isso aí eu não quero que vocês esqueçam nunca mais disso, hein? São termos que é bastante usados e sempre é relacionado com a célula com presença ou ausência de núcleo. Então, não se esqueçam. Eu gosto sempre de frisar isso, né? Todos os seres são eucarióticos, exceto bactérias, que são procarióticos. Vírus, estudado à parte, né? Como nós já vimos, eles são totalmente diferentes. Bem estudado, bem à parte mesmo. Continuando. Terceira característica, podem ser unicelulares, né? Então, tem fungos que o organismo é uma célula só. Dei o exemplo aqui das leveduras. Essas leveduras aqui são exatamente fungos que fazem aqueles produtos de alimentos fermentativos, né? A gente utiliza demais esses fungos, essas leveduras, para produzir as bebidas alcoólicas, né? Queijos, a gente utiliza demais essas leveduras. E existe os fungos pluricelulares, né? Como sabemos, os cogumelos, eles são macroscópicos. Então, eles são feitos por um conjunto de células que aí dá o organismo pluricelular, né? Então, os fungos, eles podem ser uni ou pluricelulares. A parede celular, né? Nós já vimos isso lá nas bactérias, a gente consegue dividir
dois grupos bacterianos, né, que são os gram-positivos e os gram-negativos. A gente entendeu por que tem essa nomenclatura, como que acontece a formação desses dois grupos, justamente por causa da constituição da parede, né? A parede celular dos fungos, ela é constituída de quitina. Então, quitina, lembrando que é um polissacarídeo, a gente já viu isso também, né? Um tipo de carboidrato, e essa quitina, que é um polissacarídeo, constitui a parede celular dos fungos, tá bom? Eu acho que eu vou fazer uma pergunta difícil aqui, mas vamos ver se alguém lembra. Como é a constituição, o componente da parede celular bacteriana? Alguém lembra? Como que é o nome da constituição do Celulose? componente? A celulose é lá nas células vegetais. Ah, é verdade, foi mal. E nas bactérias? O termo é ser complicado, porque eu falei que é uma pergunta um pouquinho difícil aqui, mas vamos ver se alguém tem memória boa aí. A constituição, o componente da parede celular bacteriana. Polímeros de polissacarídeo? É um polímero, na verdade, mas não é polissacarídeo, não. Polissacarídeo seria a quitina, que aí é para os fungos. Peptídeo glicano, é isso? Ah, muito bem, gostei, hein? Peptídeo glicano. Quem é que falou? Ana Lara. Muito bem, Ana Lara. Boa memória. Peptídeo glicano, né? Aí lembrando que a gram-positiva, ela tem várias camadas, né? Uma camada espessa de peptídeo glicano, e a gram-negativa é uma camada mais fina de peptídeo glicano, mais uma membrana externa, que é constituída por aqueles ácidos, proteínas, né? Vocês vão lembrando aí à medida que a gente vai falando. Então, voltando aos fungos, a parede celular é de um polissacarídeo, que é a quitina, tá bom? Então, mais características, todos os fungos são heterótrofos, ou seja, é aquele que tem que buscar o alimento, né, a matéria orgânica no ambiente, para poder fazer o seu metabolismo. Aí nós já vimos, né, no slide anterior, já que eles são decompositores, eles precisam de pegar a matéria orgânica para quebrar essa matéria orgânica e produzir energia com essa quebra, né, com esse processo de reação química. Então, eles são heterótrofos. E a reserva energética é igual à nossa, né, do reino animal. Nós, animais, temos a reserva energética também de um carboidrato, que é o glicogênio, é um polissacarídeo, que é o glicogênio. Lembrando que glicogênio é um conjunto de glicoses. Então, os fungos também têm uma reserva energética que é um conjunto de glicoses, que é o glicogênio, tá bom? Outra característica geral, a reprodução envolve a produção de esporos. Né? No slide anterior também a gente comentou aqui sobre, né, a penicilina, né? O penicílio, que tinha esses esporos na atmosfera, e esses esporos acabaram caindo lá na colônia de bactérias e dando origem ao corpo adulto dos fungos. Então, a reprodução dos fungos sempre vai envolver a produção de esporos, tá? Que é a primeira fase de vida deles. E, como eu já disse, são encontrados em todos os ambientes, ok? Então, como que são o corpo dos fungos? Como que é a morfologia do corpo deles? Né? Inicialmente são os esporos são altamente microscópicos, são estruturas unicelulares e que, à medida que eles vão se desenvolvendo, vão sofrendo processos de divisões celulares, né? Vai ser um assunto que a gente vai tratar muito bem, né? Eu acho que a Amanda falou na última aula aí que as divisões mitose e meiose são fases, né? São etapas, então a gente vai perceber exatamente todas as características dessas etapas, como que uma célula se divide em duas, né? Virando duas, e elas se tornam idênticas. Então, o esporo, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai sofrendo esses processos de divisões celulares e vão se transformando nestes filamentos aqui, ou neste filamento, ou então neste filamento. Qual que é a diferença? Na visualização da figura aqui, vocês conseguem me diferenciar este filamento deste? Qual que é a diferença? O septo? Os septos, isso. Aí você tem nas nomenclaturas aí, nas estruturas. Então, você percebe que essa estrutura de cima, ela é toda dividida, né? Você consegue ver os septos, essas divisões que formam literalmente
uma célula, né? Você consegue identificar o limite das células por esses septos. Essa de baixo, você não vê esses septos, porque na verdade não tem. Então, o esporo, quando ele começa a se dividir para dar origem a um fungo, um organismo desenvolvido, adulto, a gente pode dizer assim, ou os fungos, eles apresentam essa morfologia que é chamado de hifa, tá? Então, hifas septadas, porque apresentam os septos, ou então hifas cenocítica ou hifa não septada, né? Não tem os septos. Essas bolinhas azuis aí são os núcleos. Então, a hifa septada tem os núcleos que são separados pelos septos. As hifas cenocíticas ou não septadas, os núcleos, eles não são divididos por septos, tá? Mas existem vários núcleos. Isso mostrando que houve uma divisão mitótica formando uma hifa, né, bem desenvolvida, tá? Então, essa aqui, ela não tem os septos, essa apresenta os septos. Existem esses dois tipos de fungos. Fungos septados, fungos cenocíticos, ok? Claro que a gente não consegue visualizar isso a olho nu. À medida que os fungos eles vão crescendo, desenvolvendo, você consegue ver isso a olho nu. Você consegue ver um fungo a olho nu, mas em detalhes assim é só com microscopia. Então, aqui, igual eu gosto de mostrar para vocês sempre, né? Uma figura didática e uma figura em microscopia. Então, aqui você percebe na microscopia a hifa, né, que são esses filamentos, e você consegue perceber que em microscopia os septos. Então, na análise dessa amostra aqui seria um fungo septado. Vocês conseguem ver esses septos aí? Na figura de microscopia? Sim, dá para ver. Sim. Tá dando para ver, né? Essa figura, ela tá bem visível, então a gente consegue visualizar aí. Se a gente tivesse nas aulas presenciais, a gente, como no laboratório a gente tem aqui em microscópio, a gente conseguiria ver, a gente ia fazer uma aula prática de fungos, ia conseguir fazer essa visualização, tá? Na microscopia, que isso é muito simples da gente fazer essa aula prática. Mas eu já vou adiantar. Nós vamos ter uma aula prática, mesmo em casa. A gente só não vai conseguir visualizar isso no microscópio, mas nós vamos ter uma aula prática de fungos, cada um em sua casa, tá bom? Depois eu vou fazer o passo a passo para vocês, como que a gente vai fazer essa aula prática. Combinado? Combinado. Beleza. Então, daqui a pouco eu dou um passo a passo aí. Se não for hoje, semana que vem, ou então a gente vê uma hora e um tempinho bom para fazer esse passo a passo da aula prática, vai ser legal. Aqui também é uma outra fotografia de microscopia e que apresenta, eu queria mostrar para vocês, aqui tá com um aumento maior. Né? Vocês fizeram um trabalho para mim de microscopia e vocês viram que uma daquelas partes do microscópio vocês têm as objetivas. O que são as objetivas? São as lentes de aumento. Né? Então, a cada objetiva que você troca, aumenta a amostra, né? Na observação aqui. Então, aqui essa objetiva seria uma objetiva com maior lente de aumento, e aqui está com uma objetiva que tem menor lente de aumento. Então, esses filamentos branquinhos aqui, ó, né? Se você aumentar a objetiva, passa a ser esse aqui de colorido de roxo, tá? Então, aqui você diminuiu a objetiva, então amplia mais o campo de observação. Então, cada filamento desse branco aqui são as hifas. Essas bolinhas pretas que estão aqui, né? Essas bolinhas pretas, é onde os esporos são produzidos. Isso é chamado de esporângio. Cada bolinha preta dessa aqui é um esporângio e lá dentro está produzindo os esporos. A produção dos esporos é pelo outro tipo de divisão celular, que é a meiose. Que a meiose produz gametas. No caso dos fungos, não é gameta. A produção é por meiose, mas produz esporos. Quando esse esporângio estoura, os esporos eles são liberados no ambiente. Então é por isso que lá naquele experimento lá do Fleming, os esporos estavam na atmosfera. Como eles acabam sedimentando, caíram lá na colônia de bactérias
e aí o esporo, ele vai se desenvolvendo, igual a gente falou aqui, ou forma essa hifa septada, ou a hifa cenocítica. E então aqui você tem um conjunto de hifas, não dá para ver se é septada ou cenocítica, mas tudo bem. Eu sei que é um conjunto de hifas, com vários esporângios. Aonde que o esporângio ele é produzido? Sempre no finalzinho aqui da hifa, tá? Ou seria nesse lado, ou seria nesse lado. Não dá pra gente saber qual que é o início, qual que é o fim. Tudo bem. Mas são nas extremidades. O esporângio, ele, ou ele é produzido aqui, ou ele é produzido aqui, ou ele é produzido aqui, ou aqui. E aí forma essa cápsula. Lá dentro tem a produção dos esporos, né? O esporângio, quando ele estoura, libera os esporos e continua o processo de desenvolvimento dos fungos. O conjunto de hifas é chamado de micélio, tá bom? Então, quando você tem, visualizando aqui individualmente essa estrutura, é chamada de hifa. Quando você vê em conjunto, você vê micélio. Popularmente, micélio é forma biológica de dizer, né? Nomenclatura correta, biológica. No popular, a gente chama de mofo. Então, quando você vê um mofo, né? Esse alimento aqui mofou. Aquela estrutura aveludada, a gente fala de mofo. Na verdade, isso é popular. Biologicamente é micélio, conjunto de hifas, tá ok? E aqui também, essa fotografia também é minha. Essa fotografia, tá, você percebe aqui os filamentos e essas bolinhas aí são os esporângios. Essa figura aqui foi retirada de um mamão. O mamão, ele ficou, né, com crescimento de fungos, e eu coloquei em uma lupa, e na lupa eu tirei essa foto, tá? Então, aqui é a foto em microscopia, uma foto real de um mamão. Vocês conseguem ver aí a quantidade de esporângios no mamão? Sim. Alguma pergunta? Dúvida? Direito o que é o esporângio. O esporângio é uma estrutura que, à medida que a hifa vai se desenvolvendo, quando ela chegar num desenvolvimento maduro, né, para processo de reprodução, quando os fungos eles chegam na fase reprodutiva, eles produzem o esporângio. Então, vamos supor que essa célula aqui, ó, ela se diferencia no esporângio, e aí começa o processo de meiose, produção de esporos, que seria a fase inicial da reprodução de um novo fungo. Entendeu? Então começa com o esporo, aí o esporo vai se desenvolvendo, processos mitóticos, formando hifas, septadas ou não septadas. E aí, quando ela chega na fase madura, fase reprodutiva, ela produz os esporângios, que é uma cápsula, e lá dentro produz os esporos por meiose. Entendido? Aí essa cápsula vai Entendi. romper e vai liberar os esporos. Isso. Aí, quando a cápsula, o esporângio, está bem maduro, ele estoura. Quando ele estoura, ele liberou todos os esporos produzidos por meiose. E aí, cada esporo vai dar origem a uma nova hifa. E aí, a produção de novos fungos, aí começa a aumentar. Por isso que, às vezes, a gente vê um alimento que tem um pouquinho de, né, um pouquinho de mofo, e aí passa um pouquinho de tempo, já tem aquele bolor, né, aquela grandiosidade de fungos produzida naquele alimento. Tá? Por isso que a reprodução dos fungos ela é rápida. Porque quando um esporângio ele estoura, libera vários esporos no ambiente. Ou então no alimento, naquele substrato, naquele local. Entendido? Entendido? Entendi. Beleza. Aqui, chamado de corpo de frutificação, a gente está vendo uma estrutura aqui, uma figura didática, mas é uma estrutura de um cogumelo, tá? Como eu disse para vocês, ó, se eu tenho hifas em conjunto, eu chamo de micélio, aqui eu consigo te demonstrar, ó. Então você tem aqui o solo, né? No subsolo, você tem um conjunto de hifas, por isso que a gente chama de micélio, e na parte aérea, né, também é um conjunto de hifas chamado de micélio. Então você tem um micélio que eu chamo de micélio acima do solo, micélio reprodutivo, e abaixo do solo, no subsolo, um micélio vegetativo. O conjunto do micélio vegetativo e do reprodutivo
você tem todo um fungo, tá bom? E eu chamo isso aqui, a parte aérea, de corpo de frutificação. Então, conjunto de hifas sobre o solo é um micélio reprodutivo. No subsolo, micélio vegetativo. Tudo é um fungo. E a parte aérea eu posso chamar de corpo de frutificação também. Tá legal? Quando esse corpo de frutificação aqui entra nesse estágio de reprodução maduro, ele produz nessas estruturas, nessa região aqui de baixo, né, só nessa região de baixo aqui, o esporângio, e lembrando que o esporângio é uma cápsula produtora de esporos. Aí os esporos são liberados quando ela estoura, cai aqui no solo, o esporo desenvolve, tanto na região do subsolo e quanto na região aérea. E aí vai produzindo novos fungos e eles não param de crescer. Tudo bem? Aqui dando um formato de um cogumelo. Tá legal? Entendido aqui também? Sim. Sim? Olha. Aqui é esse processo, né? As etapas aí do crescimento, né? Que eu fiz vocês imaginarem, mas aqui, ó. Estão pensando que você tem esse cogumelo aqui, adulto, tá bom? Na parte de baixo aqui do chapéuzinho do cogumelo, que estão a produção dos esporângios. Aí os esporângios, né? Aumentado aqui os esporângios, produzindo os esporos. Quando estoura o esporângio, libera os esporos. Aqui ele chamou de esporo positivo e esporo negativo. Como são vários, então vão ter alguns esporos que são positivos, alguns esporos são negativos. Tem literatura que chama de esporo macho, esporo fêmea, tá? Isso é só nomenclatura. Mas são esporos que possuem carga genética diferente. Por quê? Porque o esporo é produzido por meiose. Se o esporo é produzido por meiose, a meiose acontece a produção de novas células diferenciadas. Por isso que ele chamou aqui uma de positivo e negativo, tem gente que chama de macho e fêmea, né? Mas não importa. São esporos diferenciados na carga genética. E aí, o que eu fiz vocês imaginarem? Se você tem um esporo, ele vai sofrendo mitoses, né, divisões celulares, começou a formar hifas, tá vendo? Ó, de um esporo começou a se desenvolver formando hifas. O outro também se desenvolve formando hifas. Aí eles foram crescendo, formando hifas e hifas. Essas hifas, aqui no caso, se encontraram. Pode encontrar no ambiente ou não, pode se desenvolver sozinhos. Como aqui eles se encontraram, começou a formar, então, um conjunto de hifas, chamados de micélio, e foram se desenvolvendo. Então, foram infiltrando no solo e também desenvolvendo para a parte aérea, formando um novo cogumelo. Tá? Então, são etapas de um desenvolvimento de um corpo de frutificação. Ficou mais claro aqui essas etapas aí, para ficar mais visível? O desenvolvimento? Sim. Beleza? Falando aí de um fungo unicelular, lembra que eu dei o exemplo dessa levedura? Aqui o nome científico dessa levedura, tá? Porque é a mais utilizada no meio biológico, pela tecnologia. Essa levedura aqui chamada de Saccharomyces cerevisiae, então é o nome científico dessa levedura, uma das mais usadas na biotecnologia, tá? Então são fungos unicelulares sem o corpo de frutificação. Não vai apresentar essa estrutura de cogumelo justamente por ser unicelular, tá? Então, como seria essa levedura? A figura dela aí, ó. Então, é um fungo, então é unicelular, então é só uma célula. Essas estruturas aqui, né, que está aparecendo nessa figura, já é um processo de reprodução assexuada, já que o fungo ele é unicelular. Aqui ele está te mostrando, ó, um só, né, um fungo só. Aqui ele começou a formar um processo reprodutivo de reproduções assexuadas. Então, olha só como que vai aparecendo outras estruturas, depois isso se rompe, tá? Para ficar seres unicelulares. Então, apresentando vocês aí uma fotografia de microscopia, né? De uma levedura, um fungo unicelular. Aí essa fotografia não é minha não, tá? Essa aí foi tirada da internet, essa não é minha não.
Como que os fungos fazem um processo de nutrição? Como eles se alimentam? Né? Já falamos que os fungos eles são heterótrofos, né? E eles são heterótrofos, desculpa, por absorção. Essa alimentação, né, como a forma heterotrófica, que busca o alimento no ambiente, né, busca a matéria orgânica do ambiente, como que os fungos fazem para se alimentar por absorção? Acontece por etapas. Primeira coisa que o fungo faz, quando ele chega lá no alimento, na matéria orgânica, se é aquele tronco caído, se é um alimento deixado no ambiente, né, se é, por exemplo, se for um fungo parasita, né, que aí vai causar as micoses, aonde ele tiver contato com uma matéria orgânica, né, que a gente pode chamar de substrato, esse fungo, inicialmente, ele vai eliminar enzimas digestivas. Né? Então, ele libera do seu corpo, no caso daqueles filamentos chamados de hifas, libera as enzimas. Como sabemos, as enzimas são catalisadores, né, naturais, que fazem um processo de reações químicas de quebra. Por isso que são enzimas digestivas. Então, as enzimas, quando são liberadas, lá na matéria orgânica, no substrato, no que for, para ser digerido, ela começa a reagir quebrando aquela matéria orgânica, tá bom? Depois que quebrou tudo, toda a matéria orgânica está degradada, né, sofreu as reações de catálise, acontece, então, né, a digestão e depois a absorção dessa matéria inorgânica digerida, porque quebrou tudo, que é orgânico, transformou em inorgânico. E aí acontece, então, esse processo de absorção da matéria digerida. Então, os fungos, na verdade, para eles alimentarem, eles fazem uma etapa que é chamada de extracorpórea, né, fora do corpo, porque elimina as enzimas digestivas, digeriu tudo de matéria orgânica, o que tornou inorgânico agora absorve. Aí a segunda fase, que é a digestão intracorpórea. Então, tem 3 etapas. Elimina as enzimas, digere no ambiente fora, né, do corpo, depois absorve para dentro do corpo. Então, extracorpórea primeiro, intracorpórea depois que absorveu. Tudo bem? Isso acontece, né, a nutrição acontece da melhor forma com um pH próximo de 5, né, então um ambiente ali para melhor nutrição, alimentação dos fungos, é um ambiente que está saindo de ácido, chegando a neutro, né, por isso que é o próximo de 5. Os melhores nutrientes, matéria orgânica, que os fungos preferem são os açúcares, né, se você pensar aí naqueles grupos de açúcares, se for um monossacarídeo, glicose. Se for um disacarídeo, a lactose, né? Ainda mais que a gente falou ali da produção dos queijos. Aí você tem a lactose, né, por causa do açúcar do leite. E de preferência, né, são esses açúcares para iniciar o processo da quebra no processo metabólico. E os fungos necessitam de ambientes úmidos, então isso facilita também o processo de decomposição. Quanto mais o ambiente for com açúcar e ainda úmido, os fungos eles estão bem satisfeitos para poder fazer a sua alimentação. Tá bom? Aqui é uma figura para a gente demonstrar essas etapas. Para finalizar hoje aqui, então, você tem, né, aqui o exemplo de um fungo macroscópico, um cogumelo. As hifas estão aqui. Então, as hifas, né, lá no subsolo, no micélio vegetativo, elas liberam as enzimas, né, liberando as enzimas no ambiente. Aí, se tem aqui um amido, ele vai ser quebrado, e aí tira a glicose do amido. Então, o amido aqui seria a matéria orgânica, quando ela é quebrada, tira as glicoses. A glicose, então, vai ser absorvida. Se tem proteínas, as enzimas digestivas quebram as proteínas, tiram os aminoácidos, absorvem os aminoácidos. E, então, o processo, né, ele vai sendo sempre dessa forma. Libera as enzimas, digere no ambiente,
depois absorve o que digeridor. Tá ok?